Porque eu mesmo escrevi. República do Café com Leite. E simbolizando, é claro, o café com leite. A República do Café com Leite foi uma política que consistiu no predomínio político dos fazendeiros de Minas Gerais e dos cafeicultores de São Paulo, que presidiam o país de acordo com seus próprios interesses. Ela iniciou-se com a posse do paulista Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil após a República da Espada. Ufa, tá acabando. Cada uma pegou um. Peraí. Eu peguei um. Gente, eu peguei o ciclo do café, porque nesse período o café era o produto mais valorizado no país. O café, também chamado de ouro negro, foi o responsável por impulsionar a economia brasileira no início do século XIX. Os grandes latifundiários de café se baseavam no estilo de vida, no padrão de vida europeu, regado a regalias e consumismo, enquanto o país vivenciava agitações sociais com destaque para o Nordeste brasileiro. A economia brasileira. O meu foi a Revolta Armada e a gente vai pôr o peixe simbolizado. A Revolta Armada foi uma rebelião armada ocorrida no Rio de Janeiro com os objetivos de igualar os direitos e os salários dos trabalhadores do Exército e da Marinha, uma vez que os dois primeiros presidentes do Brasil na República da Espada foram Floriano Peixoto e Marechal Deodoro, que eram dois militares. Legal. E tá pronto. Agora é só bater e misturar todos esses conflitos que ocorreram nessa época. Configurar o nosso pré-modernismo. Então, só pra relembrar o que tem no meu smoothie, a gente colocou a greve dos operários, a Belle Époque, que é a influência francesa, a Guerra dos Canudos, o cangaço e, por último, o ciclo do café. Eu acho que isso daqui não vai bater, porque só tem sólido aqui, então a gente vai botar um pouquinho de leite por causa das fazendas mineiras. No meu eu coloquei a Primeira Guerra Mundial, a Revolta da Chibata, a Revolta da Vacina, a República do Café com Leite e a Revolta Armada. Então vamos bater tudo isso? 1, 2, 3 e... Shake, shake, shake! Modernismo. É crocante. Caraca. Não tá tão ruim. Agora eu peguei. E foi isso o nosso desafio. Que foi horrível, mas... Então, gente, esse foi o Contexto Histórico. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente não gostou. Nem um pouco. Não gostou? Eu não. Não, eu. Acabou. Deixa eu cheirar o seu. Pra casa de emergência, o cheiro não tá tão ruim. É que tem o... Sonhos da cheiro é o melhor. Que desespero. Olha pra mim sorrindo, tipo... Eu vou dar isso. A cor... O bagulho tá preto, O parça. cheiro, agora que eu percebi. O cheiro de peixe. Deixa eu sentir o cheiro desse trem. Vamos que vamos. Tá parecendo... melhores condições de trabalho. Neste período no Brasil havia um intenso crescimento. Neste período decorria no Brasil processos de urbanização, industrialização e imigração, notadamente italiana, que é explicada pelo assim. Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo. Fala galera, eu tô aqui pra responder as perguntas que vocês fizeram lá no meu Twitter, que vai estar mostrando aqui, ó, aqui embaixo, ou no link das descrições, onde vocês quiserem. Eu vou ler aqui o Twitter do mano José de Sertão, que disse assim: Tonhão, me ajuda, as coisas por aqui estão meio difíceis. Os caras estão implantando a república, os impostos estão muito altos
aqui do lado do sertão baiano, onde tudo começou. A formação de Belo Monte ficou mesmo conhecida como Canudos. Esse nome foi dado pelos inimigos graças às plantações de bambus que ali encontravam, pois pareciam grandes canudos. A galera foi chegando por conta das minhas pregações, porque se você não sabe, eu era conhecido como um padre. Aí a galera foi chegando, várias camadas sociais juntas e foram formando Canudos. Tinha o branco pobre, tinha índio, tinha negro, tinha todas as raças que você imagina. Tudo junto, sem preconceito. Essa era a melhor família. Nesse lugar eu queria implantar uma justiça livre, em meio da fome, miséria e sem condições de viver. A gente não respeitava as leis públicas, mas quem liga pra isso? Aqui a gente não tinha cobranças, a gente não cobrava impostos, nada que você imagine. Aqui era só você viver numa boa, de boa, relax, como se você estivesse em Ipanema, no Rio de Janeiro. Além dessa tal república aí que parece que falam que é anticristo. Fica de olho aí, amigo. Abraço, fica com Deus, é nóis. Vaza Barris. Ai, que nome bosta do Rio, viu? Vaza Barris? Vaza Barris. Não, não vai vir Vaza não. Deu na formação do Belo Monte, mas ficou conhecida como Canudos. É o Zé de Sertão, cara. Oi, gente! Hoje eu trouxe aqui pra vocês um Recebidos do Mês da literatura brasileira. O pré-modernismo sofria várias influências, como mudanças científicas, filosóficas e também da tecnologia. A comunicação estava se expandindo, o surgimento de umas obras inovadoras, umas obras que mudaram a concepção do pensamento das pessoas da época. E acabou ocorrendo a denúncia da realidade brasileira, pegando as influências do romantismo, do parnasianismo aqui no nosso país. E por conta disso, o Nordeste acabaram sendo as grandes influenciadoras das grandes obras. Os sertanejos, os caipiras, como nessa obra aqui, que eu recebi no e-book, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, engenheiro militar, foi desligado do exército por motivos políticos. Como jornalista, foi convocado pelo jornal O Estado de São Paulo a fazer uma série de reportagens sobre a Guerra de Canudos. Como apenas reportagens não seriam suficientes, ele escreveu seu livro mais importante, um marco na literatura brasileira, Os Sertões, obra monumental na qual se mesclam ciência e literatura. Escrito com o intuito de denunciar, com rigor e objetividade científica, a tragédia que foi campanha do Exército Brasileiro em Canudos, o livro acaba por superar a mera finalidade informativa, atingindo o alto valor literário. Na segunda metade do século XIX e início do século XX, época em que Os Sertões foi escrito, tiveram grande penetração de ideias chamadas cientificistas, que procuravam embasar o estudo da sociedade em teorias científicas ou tomadas como tais. Nesse ambiente, causou grande impacto na ciência e na cultura uma nova teoria, o evolucionismo, formulada pelo naturalista inglês Charles Darwin. Livro é inspirado na Guerra de Canudos, movimento socio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, caracterizado por impressionar os sertanejos, com sua figura messiânica. A obra narra a saga do povo sertanejo em sua luta diária contra o desmando da elite. É notável que na concepção da obra, a influência de teses cientificistas, especialmente o determinismo biológico, histórico e social, como é perceptível logo na divisão do livro, em 3 partes. O meio geográfico, a terra, determinando o comportamento humano, o homem, e levando-o a agir em uma determinada situação conflituosa, de acordo com seu estilo de vida peculiar, como o de sertanejo e do morador da cidade, a luta. Agora, galera, vou pegar um grande recebido aqui do meu amigo querido, grande escritor, o Lima Barreto, que ele fez esse livro aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tocando, meninas! Além dessa edição que eu acabei de mostrar, também podemos encontrar essa aqui, que todo mundo tem em casa, né? Porque, né, todo mundo recebeu e vai ter que ler. Lima Barreto, autor pré-modernista pobre e mulato, que viveu como funcionário público mediocremente remunerado, começou sua carreira com Recordações do Escrivão Isaías Caminha, obra que já demonstra seu interesse pelos problemas sociais brasileiros.
Publicou ainda, além de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é considerado seu melhor livro, Numa e a Ninfa, Morte de M.J. Gonzaga e Sá, Clara dos Anjos, Aventuras do Dr. Bogolov, Os Brusundangas, as coletâneas de crônicas Freiras e Mufuás e Marginália. De suas 2 experiências de internação em um manicômio, sim, ele era alcoólatra, resultou o livro Cemitério dos Vivos, publicado póstumamente. O apreço de Lima Barreto pelo conteúdo, retratando a realidade urbana e personagens humildes, em detrimento da forma, fez com que não chegasse a ser muito admirado em seu tempo. De fato, a estrutura de seus romances não é impecável e seu estilo é marcado por limitações e defeitos. Só após o modernismo, seu mérito foi reconhecido. Retratou o subúrbio carioca, criticando ao mesmo tempo a população pobre e marginalizada e a burguesia medíocre. Criticava também o nacionalismo exacerbado, proveniente do romantismo e do positivismo. Seu estilo de escrita se distancia bastante do purismo linguístico do parnasianismo, sendo que incorpora a linguagem culta à linguagem cotidiana. Chama atenção a fluidez e a clareza de seus escritos. A obra foi escrita em tom colonial, narrando a história de um funcionário público extremamente nacionalista, que em uma das suas ações buscava instaurar o tupi como língua oficial do Brasil, valorizando a cultura brasileira. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não foi um amor comum, paurador e vazio. Foi um sentimento sério, grave e absorvente. O que patriotismo o fez pensar foi no conhecimento inteiro de Brasil. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora deserto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. O Lima Barreto compõe temáticas que retratam aspectos mais populares da sociedade. Preocupa-se com a identidade nacional em seus textos. A dificuldade em enquadrar Policarpo, seu personagem, em uma categoria a partir dos aspectos regionais, visando avaliar o que é ser brasileiro. O próximo livro que eu recebi aqui no e-book foi Monteiro Lobato em Cidades Mortas. Monteiro Lobato tem como principal faceta de sua produção literária os contos Urupês, Cidades Mortas e Negrinha, de cunho regionalista que enfocam o homem e a paisagem da região que ele designaria como das Cidades Mortas, isto é, o decadente Vale do Paraíba, onde brilha o falso das fazendas de café do século XIX. Criticou a indolência do caboclo, sempre de cócoras enquanto o Brasil esperava por ele, na famosa figura de Jeca Tatu. Depois se desculpou, falando das difíceis condições da vida do camponês. Atacou publicamente o modernismo no artigo Paranoia ou